Alô, galerinha do segundo ano. Beleza, gente? Olha, essa é a primeira videoaula que eu faço para a escola. Caramba, olha a responsabilidade com vocês. Meus lindos, a nossa aula de hoje, nossa videoaula de hoje, primeira videoaula, vai tratar da questão do sujeito, tipos de sujeito, que vai ser matéria da nossa provinha também. Essa, além de outras, vou falar de outras depois. Bom, sujeito, vocês já sabem, é fácil. A gente vai revisar para poder ajudá-los, tá bom? Vamos lá então, gente bonita. Sujeito simples, todo mundo sabe, tem um só núcleo. Exemplo, vou usar a Tardelli, vou usar cada um como exemplo aí da turma, tá? A Tardelli foi à Disney. Sujeito simples, Tardelli. Muito fácil, né? A Yoko comeu muito sushi ontem. Sujeito simples, a Yoko. Não me levou, foi chato, tá bom? Mas vamos lá. Sujeito simples. Sujeito composto. A Yoko e a Tardelli foram à Disney. Sujeito composto, todo mundo sabe. Bom, galera, só que não pode confundir sujeito composto com sujeito longo. Se eu falar assim, o policial que mora na esquina da minha casa e que é maçom também, viajou a Disney. Sujeito simples. Porque quando eu disse o policial que mora na esquina da minha casa e que é maçom também, eu não falei de mais de um policial. Só tem um núcleo, o policial. Beleza? Isso é o sujeito simples ainda. Porém, ele é longo. O sujeito oracional, vamos chamar assim. As gramáticas muitas vezes chamam isso. Sujeito oracional é toda uma oração que é o sujeito. Tá bom? Então vimos o sujeito simples, vimos o sujeito composto. Outro exemplo de sujeito simples. O Ângelo cavalga muito bem. Sujeito, Ângelo. Beleza, Ângelo? Tá certo? Então vamos lá. Até aí, pessoal, eu sei que para vocês é muito fácil. E tem um sujeito oculto. Aquele sujeito que eu sei que ele está ali, mas ele não aparece para mim. Daí chamasse oculto. Algumas gramáticas, gente, vão chamar de sujeito elíptico ou desinencial. Sujeito elíptico, né, vai ser, é lógico, porque é uma elipse, né, figura de linguagem. É aquela figura que eu omito uma palavra na frase porque ela está lá subentendida. Se eu falar assim, cavalga muito bem, eu subentendo que ele ou ela cavalga muito bem. Então, ele ou ela é o sujeito da oração, que está ali oculto. Nesse caso é o Ângelo. Beleza? Então, vamos lá. Aí a gente parte para uns sujeitos um pouco mais complexos, que são os sujeitos indeterminados e os sujeitos inexistentes. Gente, o indeterminado, todo mundo já pensa logo. Se está o verbo na terceira pessoa do plural, já é sujeito indeterminado. Sim, mas tem umas ressalvas. Então, por exemplo, primeiro, quando a frase está assim, disseram-me a verdade. Disseram é a terceira pessoa do plural. Claro, o sujeito é inexistente. Aliás, indeterminado. Comeram toda a maçã que estava aqui. Sujeito indeterminado. Está na terceira pessoa do plural. Perfeito, indeterminado, ótimo. Mas, galerinha, tem uma questão aí diferente. Que, às vezes, não está na terceira do plural e o sujeito ainda é indeterminado. E, às vezes, está na terceira do plural e o sujeito não é indeterminado. Quando é que ele está na terceira do plural e não é indeterminado? Quando a frase dada ela é tirada de um texto. Então, poderia ser que eu colocasse assim na prova. Identifique o sujeito dessa frase retirada do texto. Identifique no texto o sujeito dessa oração.
no texto. Eu pego a oração, tiro do texto, copio e colo ali para vocês. E a oração diz assim: venderam a casa ontem. Uma pessoa afobada iria fazer o quê? Iria responder o quê para mim? Sujeito indeterminado. Venderam, terceira pessoa do plural. Não, está errado, porque olha a pergunta. Identifique no texto o sujeito desta oração. Aí no texto está essa frase, mas 5 linhas, 6 linhas antes, diz quem foi que fez a ação. Então, diz quem foi que vendeu, né? Venderam a casa ontem. Então, diz quem foi que vendeu, lá no texto. Então, seria o sujeito, vamos supor que no texto quem vendeu a casa foi Paula e Joana. Então, Paula e Joana são um sujeito composto e não o sujeito indeterminado. Entenderam? Se na frase fosse assim, viajaram muito. Aí você, caramba, viajaram muito, sujeito indeterminado. Não, porque eu perguntei, identifique no texto qual o sujeito. Então você fez o quê? Foi no texto e viu que quem viajou foi o Natan e o Nitai. Então, sujeito composto. Beleza, gente? Tem outra forma de o sujeito aparecer para a gente de forma indeterminada. Sujeito indeterminado. É quando eu não consigo determinar aquele sujeito a partir de um verbo que tem a partícula ser. Eu aqui no iPad de vocês escrevi, dá uma olhadinha aqui, vê se dá para enxergar legal, galera. Olha só, gosta-se de crianças. Qual é a dica que eu dou para vocês? Quando você tiver a partícula ser, como está aí, com o verbo, faz o movimento inverso, inverte a oração. Se você não conseguir formar uma frase, você vai ter um sujeito indeterminado. Então vamos lá, aí está assim, ó, gosta-se de crianças, de criança. Faz o contrário, criança é gostada? Isso faz sentido? Não. Então eu não sei quem é que gosta, sujeito indeterminado. Tá bom? Eu vou pôr aqui para vocês agora uma outra frase para exemplificar esse troço para a gente legal. Olha assim, ó, compra-se, eita, que a minha letra vai ficar uma lindeza aqui, né? Compra-se batatas. Compra-se batata. Compra-se batata. Vou inverter, batata é comprada. Opa, aí o sujeito não é indeterminado. Na outra foi, gosta-se de criança. Aí inverti, criança é gostada. Bom, aí o sujeito é um sujeito indeterminado, porque eu não posso falar criança é gostada, não faz sentido. Um outro exemplo aqui, para a gente não esquecer disso. Veja aqui, toma-se, opa, cadê a canetinha? Ah, tá aqui, toma-se, eita, agora tá bem forte, toma-se conta de animais. Quem for animal, ó, quem tiver animal aí, já sabe onde buscar. Dá para entender? Ah, que bonitinho. Toma-se conta de animais. Bora inverter? Animal é tomado conta? Não faz sentido, né? Então eu tenho o sujeito indeterminado nesse caso. Ok, galera? Agora vamos dar uma olhadinha no sujeito inexistente. Galera, se tiverem dúvidas, vocês podem ir lá no fórum falar comigo, tá? Mandar mensagem pessoal perguntando, que eu dou aquela explicaçãozinha, mando um áudio, explico um pouco mais. Vamos lá, a gente poder encerrar a nossa aula, vamos falar do sujeito inexistente. O sujeito inexistente é aquele sujeito que eu não consigo identificá-lo de forma alguma, ele não existe alguém ali. Primeira coisa que faz ser
inexistente o sujeito. É fenômeno da natureza. Do tipo, chove bastante em Búzios. O verbo é chover. Eu não tenho quem chove. Quem é que chove em Búzios? Cadê o sujeito que faz a ação de chover? Eu não tenho. Sujeito inexistente. Faz frio demais aqui. Como eu vou saber quem é que faz o frio? Eu não tenho esse sujeito, essa pessoa agindo. Então eu tenho aqui um sujeito inexistente. Há também outra forma de ser inexistente o sujeito. É quando aparece o verbo haver na oração e eu posso trocar por existir. Se eu tenho o verbo haver e eu puder trocar por existir, o sujeito é inexistente. Se tiver o verbo haver e não puder trocar, não é. Exemplo com o verbo haver. Havia muita gente na festa. Vou trocar por existir. Existia muita gente na festa. Então, o sujeito é inexistente. Também é inexistente quando eu tenho o verbo fazer indicando tempo decorrido. Faz 20 anos que não vejo vocês. Ora, se faz 20 anos, quem é que faz? Cadê o sujeito? Então, para fechar a nossa aula de hoje, bora rever só o sujeito inexistente. Se eu tiver o verbo fazer indicando tempo decorrido, faz 20 anos que não vou até sua casa, eu tenho o sujeito inexistente. Se eu tenho o verbo haver e eu posso trocar por existir, eu tenho o sujeito inexistente. Beleza? E se o verbo, não é a oração, se o verbo indicar fenômeno da natureza, como chover, nevar, fazer frio, eu tenho também o sujeito inexistente. Galerinha bonita, por hoje é só, beleza? Até a nossa próxima aula, gente bonita.